Vamos analisar o comercial de verão do Shampoo Johnson's. Ele inicia com uma jovem e sua irmãzinha caçula tomando banho de sol e... Esse é um comercial do Shampoo Johnson's dos anos 80. O interessante desse comercial é que ele certamente foi o primeiro comercial da publicidade mundial que usou o que os estudiosos chamam de metalinguagem. Ou seja, é um comercial onde o apresentador, entre aspas, desmascara a feitura de um comercial para o espectador. Isso pôde ser feito nos anos 80, e naquele momento era tido como revolucionário. Esse comercial ganhou o Leão de Ouro do Festival de Cannes e tal, porque já era um momento em que as pessoas tinham consciência da presença dos comerciais na televisão, das agências de publicidade. As novelas já citavam a existência das agências. O interessante é que esse comercial, ele, quando ganhou o Leão de Ouro em Cannes, um dos jurados era um publicitário alemão que depois virou um grande amigo meu, chamado Michael Scherner, que era o maior publicitário alemão naquele momento. Ele era presidente do clube de criação da Alemanha, e ele dedicou a abertura do anuário do Clube de Criação da Alemanha, esse comercial é de 83, se não me engano. Então, do anuário de 84 a 85, a mim, dizendo, alguém traduziu para mim, obviamente, dizendo que os publicitários alemães tinham que aprender a fazer comerciais com os brasileiros, particularmente comigo e com as minhas equipes. E ele falou isso por causa desse filme. Picasso dizia, parece que todo mundo nasce artista, então todas as crianças são artistas, mas com o tempo todo mundo, ou a maioria, piora. A minha descoberta do para que eu servia foi mais ou menos óbvia. Eu aprendi a ler muito cedo e criei prazer por escrever. Então eu, em princípio, queria trabalhar em alguma coisa onde se escrevesse. Eu aprendi a ler e escrever com 4, 5 anos de idade. Eu passei a ser um leitor obsessivo. E eu devo praticamente tudo da minha vida à leitura. Eu leio 3, 4 livros por semana, simultaneamente. Xingar, agredir com palavras. Xingar? Xingar a outra pessoa? Capoeira, arte marcial de ataque e defesa. Agora, esse processo, vamos chamar de inspiração, na vida de um profissional que trabalha com criatividade, como eu, ele, na verdade, surge da somatória de vivências. Ou seja, o que te inspira é o fato de você conviver com coisas diferentes da vida. A boa publicidade, ela é tirada da vida, transformada em publicidade, e depois a gente devolve para a vida. Então eu te diria que o que me inspira? Leitura me inspira, música popular me inspira, esporte me inspira, conversar com criança me inspira, porque criança tem um ponto de vista mais surpreendente. A soma, artes plásticas me inspira, arquitetura, tudo que tem na vida. Comercial de Bombril para sambistas. Sente limpeza. Comercial de Bombril para garotos. Pelos poderes de Bombril, eu tenho a louça. Comercial para senhoras de idade avançada da Bombril. Bom? O quê? Ah, bondinho, não? Não tem dúvida, né, que o que foi me transformando num cara assim foram uma série de acontecimentos, muitos deles inesperados. Eu costumo dizer, e eu continuo assim, eu desde que nasci, eu sou um avião consertado em pleno voo. E eu aprendi a fazer muitas coisas fazendo.
Eu aprendi a fazer palestras fazendo. Eu falo perfeitamente mal muitas línguas. Por quê? Porque eu aprendi todas as línguas falando. Então eu falo inglês correntemente, mas meu inglês tem erro. Eu falo espanhol correntemente, o espanhol tem erro. Francês eu falo um pouco, mas tem erro. Eu falo todas as línguas mal, inclusive português. Mas é porque isso você vai aprendendo, fazendo. Eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu acho que tem uma coisa também, né? Eu acredito sinceramente nisso. Eu acho que todo mundo nasce com um certo pique. Eu não gosto da palavra vocação, que é muito sacerdotal. Mas com pique, assim, para fazer alguma coisa na vida. Mas são poucos os que têm a capacidade e a sorte de descobrir qual é essa coisa. Por isso que são poucos os felizes e bem-sucedidos nos seus trabalhos. Eu tive a sorte de descobrir para que eu servia muito cedo, com 13, 14 anos de idade. Aí facilita tudo. E eu percebi que eu queria escrever para todas as mídias, apesar de que naquela época a palavra mídia ainda não tinha essa popularidade dos dias de hoje. Então eu queria escrever para rádio, para televisão, para jornal, para tudo. Por outro lado, eu tinha muita admiração pelo trabalho do meu pai, que era um belíssimo vendedor, um vendedor muito competente. Aí na adolescência, um dia, eu racionalizei que o que misturava escrever com vender, vender com escrever, era a criação de propaganda. Racionalizei isso porque eu tive a sorte de ser um adolescente num período em que uma geração profissional anterior, a minha, já tinha profissionalizado a propaganda no Brasil e já começava a fazer uma propaganda bacaninha, legal. Então me chamava atenção aquilo. Aí eu descobri que onde misturava escrever com vender, vender com escrever, a propaganda, eu falei, eu quero isso. Aí quando eu estava com 18 anos de idade, eu queria trabalhar, porque eu era filho de classe média, morria de vergonha de viver de mesada, estava matriculado em 2 faculdades, arrumei uma namorada 7 anos mais velha, de 25 anos de idade, não era legal eu viver de mesada. E aí eu percebi que eu precisava ganhar um dinheiro, que eu precisava trabalhar. Obviamente que eu, aos 18 anos de idade, eu preferiria ser o Mick Jagger, ou possivelmente o centroavante do Corinthians. Naquela época, jogadores de futebol não ganhavam tanto dinheiro, mas preferiria ser o Mick Jagger. Mas eu percebi que eu não tinha talento para ser o Mick Jagger. E percebi que, bem possivelmente, na publicidade, eu ia juntar o vender com escrever, escrever com vender, e aí eu cheguei nisso. Demorou, mas chegou. A Brastemp está fazendo o lançamento do ano. Talvez da década. Do século. Não, aí você exagerou, Vande. Por quê? Não, a lavadora é uma Brastemp. Mas nesse século inventaram televisão, computador, foguete. Algum desses tira a mancha? Não, não tira. Remove o encardido? Não remove. Pronto. Tem razão. Lancemos. Bom, eu conheci o Washington lá pelos anos 80. Qual ano dos 80, eu não me lembro não. Mas eu dirigia uma companhia de disco aqui no Brasil, naquela época, e a indústria fonográfica decidiu fazer uma campanha institucional para o fim do ano, para as pessoas lembrarem que o disco existia como presente de fim de ano. A DPZ era a companhia que me inspirava, falando de inspiração, que me inspirava mais senso de criatividade. Apesar de que a convivência entre a agência de publicidade e a indústria fonográfica não era boa, nunca foi boa até aquele momento. Aí eu cheguei lá, encontrei o Dualib, expliquei meu caso, e ele me disse, não te preocupa não, essa vez vai funcionar, porque eu tenho um menino aqui que gosta muito de música. E então chamou o que seria então o Washington, que naquela época era muito menino, né? E o Washington desenhou uma campanha publicitária que foi na época muito exitosa e muito simpática também.
Dali então, eu representava naquele momento o papel do empresário jovem, diferente dos outros empresários. Ele era um aspirante a empresário, também não era lá muito convencional ele, então por ali nós ficamos entretendo uma amizade através dos anos. Eu não tenho dúvida nenhuma que o sucesso profissional é bacana. Agora, eu não tenho dúvida nenhuma de qual é a melhor coisa que o sucesso profissional pode te dar. Claro que o sucesso profissional pode te dar a chance de ganhar algum dinheiro, e isso é bom, claro. De você ficar conhecido, é bom. Namorar umas moças bonitas, é bom. Agora, a melhor coisa que o sucesso profissional pode te dar é a oportunidade de ficar amigo dos seus ídolos. Isso é fabuloso. Então, eu sou amigo de ídolos meus. Isso é um processo de inspiração / Porque o processo de inspiração, ele é totalmente troca. Você tira a inspiração da vida porque você devolve alguma coisa para a vida. E você se inspira com alguma pessoa porque ela se inspira com alguma coisa com você. Eu tenho um apreço muito grande por Washington, porque é uma pessoa extremamente correta, extremamente reta, extremamente conservadora, dentro de um sujeito extremamente moderno, que é se a gente pode dizer, é um contrassenso, mas ao mesmo tempo resulta num personagem muito interessante. É moderno, sempre quis ser moderno, sempre vai querer ser moderno, e ao mesmo tempo isso por trás tem alguns traços de um conservadorismo da família dele, das famílias que a gente tinha ou tem, que dizem não rouba, não mente, não sei o quê, sabe, essas coisas bem conservadoras. Por outro lado, eu tenho uma maluquice, que são duas, que é uma paixão e tara pela cultura pop, e eu tenho uma coisa que meus queridos amigos da música popular têm, alguns de maneira mais exacerbada, que é uma obsessão por saber se estou agradando gente jovem. Eu tenho amigos da música popular que eles têm até espião na plateia antes de show para saber se tem garotada, para saber se tudo continua ainda formando novas gerações do teu trabalho. E eu tenho essa obsessão. Olha, ontem eu fui porque era convite de um amigo meu na São Paulo Fashion Week. E eu encontrei muita gente amiga, muita gente que eu gosto, muita gente que me elogiou, eu fiquei muito feliz. Mas que eu gostei mesmo foi uma menina de 12 anos de idade que pediu para tirar uma foto comigo. Eu admiro muito o seu trabalho, posso tirar uma foto? Adorei. Bom, o primeiro sutiã é o comercial brasileiro, individualmente, mais lembrado, mais citado. E eu não posso garantir que seja a mais, mas tem a frase de encerramento, se não for a mais, uma das 3 mais repetidas de diferentes formas, frases da publicidade mundial. Ou seja, desde 88, quando ele foi feito, até hoje, semanalmente alguém usa a formulação primeiro alguma coisa, a gente nunca esquece. É um comercial muito feliz da somatória criação e realização, né? Primeiro ele parte de uma observação óbvia da vida, que das peças de vestuário do universo masculino e feminino, o sutiã é o único que é roupa, mas não é só roupa. Ele é também a simbologia da transformação da menina em mulher. E o comercial passa isso muito certo, tem uma realização brilhante do Julinho Xavier da Silveira. A Patrícia Lucchesi, quando eu vi o casting de meninas, eu não tinha dúvida que a que eu tinha que escolher era a Patrícia. Ela tinha a estética que a gente tinha exatamente na cabeça.
Tem muitas lembranças bonitas desse comercial. Assim, quando aquela cena que eu abri a caixa para ver o primeiro sutiã, o Julinho Xavier falava assim para mim assim, pensa alguma coisa que você quer ganhar, o que você quer ganhar? Aí eu confidenciei para ele que eu queria ganhar uma caixinha de música. E no final da gravação ele me deu uma caixinha de música. Aí eu fiquei imaginando que era uma caixinha de música quando eu abria a caixa do primeiro sutiã, né? Então eu me lembro muito disso. Eu me lembro também assim, depois que passou o comercial, uma vez passou no comercial do Jornal Nacional, eu já não conseguia mal sair na rua. As pessoas já começaram a me reconhecer, já foram muitas entrevistas, muitas reportagens. Então foi uma transformação muito grande. Marcou muito. Marcou assim porque eu realmente estava passando pela fase do primeiro sutiã. Então foi assim uma fase de transformação para mim. E esse comercial marcou essa fase minha, né? Essa fase de descoberta, essa fase que toda menina passa, essa fase tão bonita, né? Então esse comercial fez parte, assim, além de ter sido um marco, né? Por todo o sucesso que ele fez, também foi um marco para mim, assim, porque se misturou com a minha própria vida, né? Porque teve a ver com o meu primeiro sutiã também, porque eu também estava passando por essa fase. Então eu guardo, assim, com um carinho muito grande esse comercial dentro de mim. O primeiro Valizer a gente nunca esquece. O Washington é, na verdade, um show ambulante. Então, eu sempre ouvi falar muito do Washington. Eu comecei a minha vida no rádio, fui parar na publicidade e depois voltei para a televisão. Mas o Washington, sempre a gente conversava um pouquinho, tal, mas uma vez ele teve um problema que foi colocar um comercial de 2 minutos dentro do Fantástico e o comercial estrelou. Quer dizer, como é que ia conseguir colocar um comercial dessa duração dentro do programa? Então me pediram que eu assistisse o comercial, era o comercial do sutiã. Eu assisti e falei, pode botar 3 minutos, 4 minutos, que esse é melhor que o programa. Eu liguei para ele, olha, vem fazer o programa, deixei o comercial de lado. A gente vive assim uma coisa, milhões de coisas engraçadas. A gente foi comer um dia na casa de um amigo que se prestou a fazer um jantar para a gente. E nós começamos a descobrir que as coisas não eram tão especiais assim como a gente imaginava. E nós começamos a contar piadas, para fugir do jantar, para atrasar o jantar, para ver se o jantar não acontecia. E nós acabamos, ele, cara de pau, eu também, acabamos dizendo para o amigo o que tinha de ruim em todas as comidas que ele fez. Né? Praticamente rejeitamos todas as comidas e depois esculhambamos o vinho. Então, eu gosto de ser muito sincero, o cara de pau danado, né? Daí talvez essa criatividade intensa que ele tem, né? Mas se a gente vai contar a história aqui, vai ficar até amanhã, porque são coisas assim extraordinárias. E tudo que ele vê com os olhos do humor. Eu acho um gênio. Quer dizer, ele às vezes brinca comigo que eu influenciei a vida dele em alguma coisa, mas nada, absolutamente nada. Ele é que influenciou a vida de todo mundo e o Washington é, na realidade, o grande inspirador de centenas de jovens que vão fazer a nova publicidade brasileira, que é realmente importante. É um dos segmentos do Brasil, onde o Brasil é respeitado lá fora. Este homem pegou uma nação destruída, recuperou sua economia e devolveu o orgulho ao seu povo. O Hitler aconteceu a seguinte coisa. Nós estávamos trabalhando no filme e o Nizam Guanais, que trabalhava comigo, chegou para mim e falou, puxa, a gente podia fazer alguma coisa com aquele raciocínio de que é possível contar um monte de mentiras dizendo só a verdade. Eu falei, vamos mesmo, é bom, vamos nessa. E aí o Nizam falou para mim, veio com um roteiro, que seria alguém desenhando uma cara e um texto. É possível contar um monte de mentiras
dizendo só a verdade. Que só dizia o seguinte: esse homem iludiu a muitos porque é possível contar um monte de mentiras dizendo só a verdade. Tome cuidado com o jornal do dia. Eu falei, Nisa, eu acho o conceito maravilhoso, mas eu acho que você podia ampliar o texto, fazer o texto mais longo, contando a vida dele. E a estética, eu vou te mostrar um negócio que você não viu, você não trabalhar na propaganda ainda. E mostrei o homem de 40 anos. Eu falei, vamos partir de um pontinho até surgir a cara dele. Vamos fazer a mesma realização, até porque isso já foi testado, a gente sabe que dá certo. É possível contar um monte de mentiras, dizendo só a verdade. Eu tenho consciência de que o meu trabalho, eu tenho que me realimentar com a vida, não com ele mesmo. Senão eu vou fazer o trabalho que já foi feito. Publicitários têm um problema muito sério, a maior parte dos publicitários do mundo. Primeiro porque todos nós, publicitários, principalmente os tidos como bons, somos uma espécie de raça de cachorro, somos meio parecidos entre si. Mas muitos publicitários têm um problema muito sério, que é o fato de andar com o publicitário, conversar com o publicitário, ler sobre o publicitário, namora com o publicitário, casa com o publicitário, e aí faz o quê? A publicidade já foi feita. Eu costumo dizer para a turma aqui, assim, gente, para fazer publicidade bem feita, a gente precisa ser gente normal. Olha, imagina uma coisa, eu nunca imaginei que dois casais de ortopedistas saíssem para jantar numa sexta-feira à noite e no meio do jantar um dos integrantes do casal dissesse coisas do tipo: você precisava ver que tíbia ou que perônio. No entanto, publicitários conversam sobre anúncios. E isso não é bom. O legal é você se realimentar da vida para fazer um trabalho bacana. Querida Neuza, espero que esta encontre você aos beijos com Marcelo. Beijos com sabor de paixão. Esse filme é muito legal, eu gosto desse filme. Esse filme ele tem uma estrutura encadeada que quando ele foi feito nunca tinha sido feito um comercial com essa linguagem. E ele tem daquele negócio que eu falei de a gente pega uma ideia que todo mundo entenda, mas depois dá uma requintada. Um trecho dele tem um verso do Fernando Pessoa. É um fingidor, finge tão completamente. No Dia das Mães, dê uma Olivete de presente. Que eu botei de propósito. Porque cabia perfeitamente numa mulher que estava escrevendo poesia. E foi legal, esse deu um trabalhinho escrever. Aliás, uma curiosidade, eu arranquei minha vida de uma máquina de escrever, ou de objetos que escrevem coisas. Hoje faço isso com um computador. Então eu tenho todas as minhas máquinas de escrever, das minhas raras coleções. Dê um Atari de presente. O inimigo que faz amigos. Existe um dado que é curioso em relação até a sorte, vamos chamar assim, do momento que eu comecei no negócio. Quando eu comecei, as condições técnicas e tecnológicas eram muito pequenas e, portanto, os nossos níveis de inventividade tinham que, além de tudo, preencher essas lacunas tecnológicas e técnicas. Hoje, realmente, você pode fazer qualquer coisa sob o ponto de vista técnico, tecnológico. O que, por um lado, é maravilhoso e, por outro, é péssimo. É maravilhoso por quê? Porque você pode expressar qualquer ideia. É péssimo porque isso está sendo usado, muitas vezes, de uma maneira errônea. Isso, da possibilidade tecnológica de fazer qualquer conteúdo, está muitas vezes sendo usado para esconder ou disfarçar a falta de conteúdo. E aí é muito ruim. Agora, uma coisa que eu não tenho dúvida, viu? Foi assim quando eu comecei, foi assim durante anos, é assim hoje
E será assim no futuro, seja qual for o futuro. Se não tiver uma grande ideia, não acontece nada. Ou seja, por mais que seja tecnológico, seja analógico, seja digital, seja o que for, se não tiver uma grande ideia, não acontece nada. Bom, e vale para muitas atividades, não só para publicidade, vale para todas as ideias, as atividades criativas. Olha, as câmeras que estão agora trabalhando aqui, que estão me captando, já foram muitos quilos mais pesadas, muito menos eficientes e muito mais caras. Isso é muito bom. Agora, se a tua pauta não for boa, se as tuas perguntas forem frágeis e se o entrevistado for uma porcaria, o programa vai ficar ruim. Não vem ao caso o fato dessas câmeras hoje serem melhores que as de 10, 20 ou 30 anos atrás. A criação publicitária é uma somatória de muita informação, e essa informação ela vem através de pesquisa, ela vem através dos briefings que os nossos clientes nos passam, ela vem através de estudos que o nosso pessoal de planejamento faz. Enfim, a gente tem toda essa informação que chega para os profissionais de criação. Os profissionais de criação, eles misturam essa informação com o talento natural deles, que é muito filho de um certo talento somado a um intuitivo muito forte, a uma coragem e uma vontade de raciocinar diferente. E é interessante porque o criador de publicidade, ele é criador no momento que ele está criando, mas ele se transforma em crítico assim que ele acaba de criar. Ou seja, você acaba de criar uma peça publicitária, você na hora, a primeira coisa que você faz é tentar achar os defeitos dela. Você se transforma em crítico do teu próprio trabalho, para ter a certeza, ou eventual certeza, a gente nunca tem certeza de nada, de que aquele trabalho pode ser apresentado para o cliente. Uma coisa que eu procuro fazer, sempre procurei fazer e estimulo minhas equipes a fazerem é, quando existe uma dúvida entre o racional e o intuitivo, opte pelo intuitivo. A verdade é o seguinte, eu acho que a gente tem que analisar que existe no mundo o politicamente correto, que muitas vezes até está educadinho, mas é chato, aborrecido. E você tem do outro lado o politicamente incorreto, que algumas vezes pode ser até engraçado, mas muitas vezes grosseiro e mal educado. No meio disso tudo existe uma coisa que eu batizei de politicamente saudável, que é o que? É aquilo que tem respeito ao humor, à irreverência, à brincadeira, mas por outro lado respeita os sentimentos, as verdades das pessoas. Ou seja, é politicamente saudável. É aquilo que percebe que certas brincadeiras, na verdade, são corriqueiras e inocentes, que outras são grosseiras. Evidentemente, publicidade, particularmente, ela é feita e aprovada por pessoas. Quanto melhores forem essas pessoas, profissional e eticamente, melhor será a publicidade. Existem muitos publicitários que começaram na publicidade e se transformaram em artistas. Alguns artistas plásticos, muitos. Pra você ter uma ideia, o Wesley Duke Lee foi diretor de arte de agências de publicidade, pegando um nome de um artista brasileiro que se consagrou, que ganhou uma Bienal como a Bienal de Tóquio. Você citou o Saragossa, que é um brilhante diretor de arte e também artista plástico. Aquilo é do Barsotti. E não é só nas artes plásticas, ou seja, você tem brilhantes escritores que saíram da publicidade. Você tem no cinema brasileiro e mundial, você tem gente como o Ridley Scott, saiu da publicidade, o Adrian Lyne, o Alan Parker. No Brasil você tem o Fernando Meirelles, fez publicidade, o Valtinho Moreira Salles, muitos outros. Então essa relação da publicidade e a arte, de todas as maneiras, ela é extremamente íntima. Por que a publicidade não é arte? Porque ela não tem uma possibilidade que a arte tem e normalmente, muitas vezes, usa. A publicidade, ela
precisa de uma coisa que a arte não necessariamente precisa, que é o entendimento imediato. A arte não. Muitos grandes artistas... O Van Gogh morreu sem saber que ele era o Van Gogh. Então, os grandes artistas, eles não necessitam do entendimento imediato. A publicidade necessita. Mas a publicidade que não é arte, ela é artesanato, ela é feita caso a caso e ela se utiliza de elementos da arte para se materializar. Ela se utiliza da fotografia, do desenho, do cinema, do texto, da música. Então ela se utiliza desses elementos. E apesar de não ser arte, ser artesanato, ela tem obrigação, se quiser ser boa, ela não pode ser vanguarda, ela precisa do entendimento, mas ela tem que andar colada no para-choque traseiro da vanguarda. Bom, a minha relação com a arte, ela é uma no meu trabalho, onde eu me utilizo desses elementos. E a outra na minha vida pessoal, onde boa parte dos meus amigos são pessoas da música popular brasileira. Todos eles praticamente são meus amigos. Eu tenho muitos artistas plásticos, amigos, muitos arquitetos, muitos cineastas. E eu, como pessoa física, eu e minha mulher, além de tudo, nós somos pequenos colecionadores. Os nossos presentes sempre foram quadros ou esculturas entre nós. Então, a gente tem alguma coisa bacana. Olha, foram os meus dois grandes ídolos. Eu tenho o privilégio de ser amigo hoje, o Rivelino, e o outro eu tive o privilégio de conviver muito, até porque nós somos amigos desde a época da democracia corintiana, estivemos juntos, e a última coisa que ele fez, ainda vivo, apesar que Sócrates não morre, foi gravar um vídeo sobre criatividade para mim, para mostrar para minha equipe, quando ele saiu da primeira internação. Então, Sócrates e Rivelino, sem dúvida nenhuma, foram meus dois grandes ídolos no futebol corintiano. E o meu grande ídolo corintiano também foi o Vlamir Marques, do basquete. Depois dessa geração para cima, para frente, tem alguns netos? Tem de monte, né? No meu livro lá, Corinthians vs. Outros, estão todos devidamente escalados. Boa parte deles, grandes amigos meus. Aliás, oi, eu sou o Washington Oliveto e eu vou fazer uma listinha de 5 coisas que me inspiram a criar. Uma coisa que me inspira a criar, sem dúvida nenhuma, é a leitura. Eu sou um leitor fanático, obsessivo, desde os 5 anos de idade. Eu leio de 3 a 4 livros por semana, simultaneamente. Leio em qualquer folguinha que eu tenho. Como eu durmo pouco, fator hereditário, me sobra mais tempo para ler. E eu leio de tudo. Eu leio ficção, eu leio biografias, porque eu sou um curioso pela vida dos outros. Eu leio coisas tidas como muito elaboradas e coisas tidas como popularescas com o mesmo prestígio. Isso e prazer. Outra coisa que me inspira a criar é música popular. Eu entendo a vida, ou tento entender a vida, através do que é feito na música popular. E na música popular, um truque meu é procurar não ter nenhum preconceito. Eu ouço a Valesca Popozuda com o mesmo prazer que eu ouço Jorge Gershwin. Uma outra coisa que me inspira, sem dúvida nenhuma, é o esporte, particularmente o futebol. O futebol, eu acho que ele é uma bela síntese do quadro social, por ser certamente o mais democrático dos esportes, desde o fato de que para jogar futebol você, se quiser, não precisa nem de uma bola, dá para jogar com uma tampinha, e por ele ser muito abrangente. Eu vou a estádios com relativa frequência, particularmente ver o meu time. Outra coisa que me inspira intensamente é beber e comer com meus amigos, porque a bebida e a comida é uma desculpa para conversar. Eu tenho um privilégio na minha vida, eu costumo dizer que a melhor coisa que o sucesso profissional pode dar a uma pessoa, mais do que ganhar dinheiro, mais do que ser conhecido, mais do que um monte de coisas,
é que o sucesso profissional te dá a oportunidade de ficar amigo dos teus ídolos. Então eu sou muito amigo de pessoas que mais do que meus amigos são meus ídolos. E encontrar com eles para bater papo, são pessoas normalmente brilhantes, interessantes, numa boa mesa, com uma comida boa, com um vinho bacana, é muito prazeroso, me inspira muito para o meu universo criativo em geral do cotidiano. Quando me convidaram para participar desse projeto dos heróis, eu aceitei imediatamente porque eu gostei muito da ideia do projeto. E aí comecei a pensar num herói para eu falar aqui. E imediatamente o primeiro nome que veio à minha cabeça foi meu pai, obviamente. Meu pai, sem dúvida nenhuma, foi meu herói sob o ponto de vista pessoal e até profissional, porque meu pai era um grande vendedor. E uma das grandes razões de eu ter optado pela publicidade na minha vida é o fato de ser uma atividade intimamente ligada ao processo de vendas, a profissão do meu pai. Depois eu pensei um pouquinho mais e eu lembrei que eu já tinha tido a oportunidade de eleger pessoal e publicamente o meu pai como meu herói várias vezes e comecei a pensar na possibilidade de outros heróis. E aí foi muito interessante porque eu consegui perceber que felizmente eu me transformei em um sujeito na vida que tem muitos heróis e eu acho isso muito importante. E eu tenho praticamente certeza que também eu nunca escolhi errado um dos meus super-heróis. Quando eu comecei a pensar nesses nomes, eu cheguei à conclusão de que um só era muito pouco. E pedi para os organizadores desse projeto a licença de falar de 2 heróis meus. Esses 2 heróis têm uma característica em comum, porque eles começaram como meus heróis e hoje são meus amigos. Eu costumo dizer que o sucesso profissional na vida te dá muitas coisas boas. Te dá a possibilidade de ganhar dinheiro, é gostoso, a possibilidade de namorar umas moças é gostoso, a possibilidade de ser reconhecido é gostoso, mas a melhor coisa que eu acho do sucesso profissional é a possibilidade de você ficar amigo dos teus ídolos. E a vida tem me dado isso. Esses meus 2 heróis é interessante uma coisa, eles têm um ponto em comum, por exemplo. Quando eu comecei a trabalhar, muito garoto, muito jovem, no universo de comunicação, com 18 para 19 anos, eles certamente já eram, naquele momento, os 2 maiores nomes da comunicação brasileira em 2 áreas muitíssimo relevantes. E eu tive a possibilidade de conhecê-los pessoalmente, o privilégio de conhecê-los pessoalmente naquele momento. Eu, muito garoto e muito desconhecido ainda, e eles já totalmente famosos. E foi daquele momento que foi surgindo a nossa amizade, muito sólida e muito consistente até hoje. Os meus 2 heróis, um foi e é até hoje o maior nome da produção de música no Brasil. Só no Brasil ele foi o homem, figura-chave, por exemplo, no início da Bossa Nova, na descoberta do Tom Jobim, do João Gilberto. Ele foi figura-chave também no tropicalismo, nas melhores coisas que Caetano, que o Gil, que Tom Zé, que todos fizeram. Ele foi figura-chave na vida do Jorge Benjor, por exemplo, o disco Tábua das Esmeraldas, que é considerado um dos maiores discos da história da humanidade, teve ele como um homem que incentivou a ser feito. Ele foi o homem que incentivou e ajudou a criar o rock brasileiro, a geração do Traje a Rigor, dos Titãs e de um monte de gente muito talentosa. Ele foi também o grande homem da Warner no mundo do disco. Enfim, uma figura notável. O outro, meu super-herói, o herói, o grande homem da televisão brasileira. Um sujeito que fez praticamente de tudo na televisão. Que criou a grade da Rede Globo de televisão, que mexeu no contexto e no conceito das novelas, o Jornal Nacional, as transmissões esportivas, fez de tudo.
Esses dois super-heróis meus se transformaram em grandes amigos muito rapidamente. Eu tive o privilégio de já ser muito amigo deles, muito jovem, e aprender demais com os dois. Talvez a coisa mais importante que eu tenha aprendido com os dois, e nesse caso eles igualmente têm a mesma característica, é uma coisa que eu procuro fazer na minha vida profissional, que é saber administrar talentos, extraindo o melhor dos talentos e não competindo com eles. Os meus dois super-heróis, eu acho que são bastante óbvios para vocês imaginarem, são os meus queridos amigos André Midani, do mundo da música, e José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, do mundo da televisão. André e Bonifácio, já elogiei demais, agora chega. Parabéns a vocês de novo. Que todo mundo nasce na vida com um certo talento, uma certa propensão para fazer alguma coisa na vida muito bem. Mas são poucos os que têm a sorte de descobrir qual é essa coisa. E por isso que são poucos os felizes e os bem-sucedidos nos seus trabalhos. Eu tive a sorte de servir para que eu servia na vida muito garoto. Eu tive a sorte de aprender a ler com 4 para 5 anos de idade. Comecei a ler muito. Quem começa a ler, começa a ter vontade de escrever. E eu já muito garotinho, assim, com 10, 11 anos de idade, eu queria escrever para todas as mídias, mas não tinha consciência da palavra mídia. Mas eu queria escrever para jornal, para televisão, para revista, para todos os lugares. Por outro lado, eu tinha uma enorme admiração pelo trabalho do meu pai, que era um vendedor. Meu pai vendia pincéis nos depósitos de material de construção, numa empresa chamada Fábrica de Pincéis Tigre. E eu acompanhava o trabalho do meu pai. Então eu queria escrever, mas também queria vender. E aí, adolescente, assim, com 13 anos de idade, eu percebi que o lugar onde se misturava a ideia de vender com escrever, escrever vendendo, ou vender escrevendo, era a publicidade. Naquele momento, no início da minha adolescência, a publicidade no Brasil estava começando a se profissionalizar muito bem. E eu percebi isso. E eu falei, puxa, eu quero ser um criador de propaganda. Evidentemente que eu devo muito a minha vida aos profissionais da geração anterior, que já tinham profissionalizado a propaganda no Brasil, que estava prontinha para surgir um cara com as minhas ambições. Aí, quando eu estava com 17 anos de idade, eu prestei um monte de vestibulares. Eu nunca fui muito bom aluno, mas como eu lia muito, eu entrei em todos. Aí, entrei em todos, me matriculei em 2 faculdades, uma de manhã, outra à noite. Mas aí eu arrumei uma namorada mais velha, eu tinha 17 anos, muito garoto adora arrumar uma mulher mais velha, né? E arrumei uma namorada de 25 anos. Meu pai era um vendedor e eu sabia que meu pai trabalhava com sacrifício para manter aquela vida bacana que eu tinha, que era o quê? O garoto que entra na faculdade ganha um carro. E eu comecei a ficar com vergonha, principalmente por causa da namorada mais velha, de receber mesada. E aí, com 17 para 18 anos, eu resolvi começar a trabalhar. O meu primeiro estágio numa agência de publicidade foi de uma maneira folclórica, que eu já contei muitas vezes. Eu estava indo para a faculdade que eu fazia de manhã, na rua Itambé, aqui em São Paulo, o pneu furou. E eu nunca tive habilidade nenhuma. Para mim, trocar um pneu era uma tragédia. Eu fiquei com preguiça, assim, de trocar o pneu, e olhei em frente, estava escrito HGP Publicidade. Aí eu falei, não vou trocar o pneu não, vou pedir um estágio. Aí eu atravessei a rua e eu vi um cara entrando, vi mais um entrando, eu não sabia a linguagem das agências, não sabia que existia o diretor de criação, o presidente, o vice-presidente. Então eu perguntei, eu falei, olha, eu queria falar com o dono. E o cara que estava entrando era o dono, ele falou, sou eu, o que você queria? Eu falei, olha, é o seguinte, o meu pneu furou aqui em frente, e eu resolvi pedir um estágio para o senhor. E se eu fosse o senhor, me dava essa oportunidade, porque eu vou ser muito bom nisso. E o meu pneu não costuma furar na mesma rua 2 vezes.
Aí o cara gostou do que eu falei, né? E me deu o estágio. E assim que tudo começou. Aí, obviamente, eu comecei a trabalhar desesperadamente. E o melhor estagiário do mundo, normalmente, é o estagiário chato, que quer saber tudo, que pergunta tudo, que se interessa. Eu era assim, eu larguei a faculdade já que eu fazia de manhã, não ia mais na que eu fazia de noite, ficava 16 horas dentro da agência, alucinado para aprender. Aí aconteceu uma coisa maluca, porque um mês depois eu fui contratado. Me deram um salário, eu virei um redator. E 3 meses depois, com 4 para 5 meses de profissão, eu escrevi o meu primeiro comercial de televisão. Antes eu só escrevia uns anúncios e tal. E aí o meu primeiro comercial de televisão era um comercial para as louças e torneiras Deca, que são meus clientes até hoje na W Macan. Ele era um bom comercial. Mas eu não tinha consciência disso. Mas os donos da agência que eu trabalhava inscreveram esse festival no Festival de Cinema de Cannes, que na época acontecia um ano em Cannes e um ano em Veneza. E o meu filme ganhou um Leão de Bronze, coisa que o Brasil nunca ganhava. E eu fiquei numa dúvida terrível de quem tinha errado, eu ou o júri. Você faz o primeiro filme, você não está sabendo nada. Mas isso marcou a minha coisa do prazer pela profissão e por ter sempre uma atitude criativa mais atrevida, né? Eu comecei a perceber naquela época já que não existia a coisa mais atrevida ou menos atrevida. Existia aquilo que era adequado e aquilo que não era adequado. Isso valia nos anos 70, quando eu comecei, e vale até hoje no negócio da comunicação. Vou contar a história. Se as moças presentes aqui na plateia prometerem que não me batem, eu conto uma história de linguagem adequada, mas machista. Pode? Vocês não vão me bater, prometem? Bom, a linguagem é adequada, mas é muito machista. Vocês prometeram não me bater. Há 3 anos atrás, um amigo meu que na Inglaterra faz a publicidade do Porsche, fez uma campanha muito boa. O Porsche Carrera, como todos nós aqui sabemos, é o sonho da maior parte dos homens. Portanto, o público dele é eminentemente masculino. Foi feita uma campanha para esse produto, vocês não vão me bater, né? Que era um monólogo, provando o porquê. Um cara bom de monólogo, na televisão, no cinema, provando por que Porsche é melhor que mulher, que, diga-se de passagem, é excelente. O monólogo para provar do porquê Porsche é melhor que mulher, que, diga-se de passagem, é excelente, é uma estrutura, assim, quase de um teorema, é uma demonstração. E prova por que Porsche é melhor que mulher, que, diga-se de passagem, é excelente. A primeira demonstração é uma demonstração até simples. Que é o seguinte, o sujeito tem um Porsche. Ele está muito feliz que ele tem um Porsche. E ele resolve comprar mais um Porsche. O Porsche que ele tem não fica aborrecido. Certo? Já o cara tem uma mulher, que, diga-se de passagem, é excelente. Como é excelente, ele resolve ter mais uma mulher. Vai ter um problema com a mulher que ele já tem. Então, vocês veem aí a primeira demonstração da superioridade do Porsche em relação à mulher, que, diga-se de passagem, é excelente. A segunda demonstração é mais dramática. O sujeito tem um Porsche e resolve que não quer ter mais aquele Porsche. Raramente acontece. Normalmente o cara que tem Porsche quer ter Porsche para sempre. Mas ele resolve, não quero mais. Ele vende o Porsche e ganha um dinheiro. Já o cara tem uma mulher e resolve que não quer mais ter aquela mulher. Isso acontece com mais frequência, infelizmente.
Ele pede o dinheiro, tivemos uma declaração sincera aqui disso. Mas a terceira prova da superioridade do Porsche em relação à mulher é a mais dramática. E em relação à mulher, que é excelente. Quantos caras que vocês conhecem que tem Porsche? Pouquíssimos. Quantos vocês conhecem que tem mulher? Monte, todo mundo. No entanto, todos que têm Porsche conseguem ter mulher e nem todos que têm mulher conseguem ter Porsche. Bom, o pessoal fez isso, né? O pessoal fez isso, mas não é ninguém bobo, né? Foi feito para o público masculino. Mas, mesmo assim, por que vamos ficar de mal com a mulherada? Então, paralelamente a isso, nas revistas femininas mais bonitas, eles colocaram um anúncio do Porsche Cabriolet, o conversível, com uma mulher linda dirigindo o carro, os cabelos esvoaçantes, e o título do anúncio era "Um homem interessante, inteligente, te dá de presente um secador de cabelos como esse". Bom, continuando, eu estava lá no meu começo, e muito favorecido pelo período da publicidade brasileira, dos primeiros prêmios, eu fui ficando famoso, conhecido, menino prodígio, isso e aquilo, e fui convidado para trabalhar numa agência maravilhosa, logo antes de eu completar 1 ano de propaganda, a DPZ. A DPZ foi a grande escola da propaganda brasileira, e eu cheguei lá muito garotinho, e logo me transformei numa estrela da agência, muito bem tratado pelos donos. A DPZ sempre me tratou sensacionalmente, e eu fiquei durante 14 anos na DPZ. E isso é uma dica que eu dou para vocês, eu não tenho dúvida de que você ficar muito tempo na mesma empresa, se ela for boa, antes de abrir o teu negócio é muito bom, porque você só vai aprender. Aí acontecia uma coisa, porque quando eu estava assim com uns 9 anos de DPZ, todo mundo me dizia, mas puxa vida, você é tão bom, você é o melhor, você é aquilo, por que você não abre você mesmo a tua agência? E, no entanto, eu não me sentia pronto ainda. Até que, aos 14 anos de DPZ, eu percebi que eu já tinha feito tudo que se podia fazer lá. E que eu tinha umas ideias novas e que elas só seriam bem implantadas se eu fizesse um negócio novo. Mas eu tinha um problema, eu era a estrela da agência, a DPZ era a melhor agência do Brasil, uma das melhores do mundo, eu era extremamente bem tratado, o salário mais alto. Quando você tem todas essas coisas, fora o respeito, você tem um monte de seguranças que não te dão a coragem de fazer o próprio negócio. E é curioso que eu aprendi depois que, numa situação como eu tinha, fazer o próprio negócio, no fundo, era fácil. Era como se eu estivesse em cima de uma grande montanha e tivesse que atravessar para outra. Mas a outra montanha estivesse a 30 centímetros dos meus pés, era só esticar a perna e passar. Mas no momento desses, você não vê isso, você só vê o penhasco, você só vê o buraco. Mas eu decidi. Naquele momento, eu decidi que eu tinha que fazer algo de muito diferente. Eu já tinha ganho muitos prêmios, já era conhecido no mundo inteiro e tal. E eu imaginei, eu falei, puxa vida, eu vou sair da DPZ que é tão boa, só vale a pena se eu fizer um formato de negócio muito diferente. Naquela época, era muito comum as empresas multinacionais comprarem as nacionais. E ponto. Eu falei, mas... E a DPZ era nacional, inclusive. Eu pensei, puxa vida, o que nunca aconteceu é um profissional brasileiro se associar a uma empresa internacional. Nunca tinha acontecido a associação de uma pessoa física, que era eu, com uma pessoa jurídica. E aí eu procurei um pessoal de uma agência europeia muito boa, chamada GGK, e eu propus para eles, eu falei, vocês querem fazer uma coisa mágica no Brasil? A gente faz uma agência que junta
o meu nome, pessoa física, o W, meu, de Washington, com a empresa de vocês, GGK. E assim foi feito o primeiro casamento da propaganda mundial de uma pessoa física com a jurídica, que foi feita a WGGK. Aí aconteceu uma coisa, isso foi em 86. A WGGK foi um sucesso muito grande, mas eles tinham poucos clientes que operavam aqui no Brasil, por serem europeus. Então, o crescimento da WGGK era todo fruto do conhecimento meu e do pessoal W. Clientes como Bombril, como Valizé, como muitos outros que já estavam na minha vida desde os anos 70. Aí, 2 anos depois de feito o negócio, eu falei, puxa vida, está muito bom para os meus sócios, mas eles não são sócios para eu desenvolver o negócio. Então, era melhor que profissionais locais meus virassem os sócios. E aí, fui conversar com meus sócios estrangeiros, comprei a parte deles, coloquei 2 dos melhores meus como meus sócios e fundei, em 88, o que foi a ser a W Brasil. O porquê W Brasil? Exatamente porque, naquele momento, o Brasil estava saindo da ditadura política e, há pouco tempo, e os símbolos brasileiros, na minha opinião, estavam pouco valorizados. Eu falei, vou fazer uma agência que assuma as cores do Brasil, o nome do Brasil e assim por diante. Coisa tão maravilhosa que, em 1990, de livre e espontânea vontade, o meu querido amigo Jorge Ben fez a canção W Brasil em homenagem ao talento da agência. E assim foi indo a minha vida, sempre buscando de me cercar de profissionais muito bons e tendo um truque que também eu recomendo a todos vocês, se vocês forem empreender. A minha vida inteira, enquanto eu fui empregado, eu sempre me comportei como dono, assumindo as responsabilidades de um dono, os riscos de um dono, tudo. No dia que eu montei a minha primeira agência, que foi a WGGK, que eu virei dono, eu passei a me comportar como empregado, com a humildade do profissional que está aprendendo, com a delicadeza de quem ainda quer quase paparicar alguém, assim por diante. Isso tem sido muito bom, muito útil na minha vida. E assim foi sendo, foi acontecendo. E aí, resumindo para vocês, no ano de 2009, vocês imaginam, eu comecei muito jovem nesse negócio, né? Eu já fui menino prodígio da propaganda, vou terminar velhinho retardado, no ritmo que está. Mas, depois de terem feito muitas coisas na vida, eu comecei em 2004, eu fui pai de um casal de gêmeos, e eu falei para minha mulher, olha, teoricamente eu já fiz tudo nessa profissão, mas eu preciso fazer muitas mágicas novas para não ficar contando histórias do passado para essas crianças. E aí, em 2008, 2009, eu que já tinha recebido todas as propostas do mundo para vender a W, desde a época que eu tinha os sócios suíços até a W Brasil, com sócios brasileiros, e nunca tinha aceitado, eu tive uma ideia, eu falei, era legal agora para imortalizar a marca W e para eu ter acesso a outros clientes internacionais, eu ter uma sociedade com um grupo internacional. Mas eu não quero vender, não quero ter sócios que virem patrões. Aí pensei e falei assim, de todo mundo que já tentou comprar a W, quem mais precisaria da W? E cheguei na Macan, por quê? A Macan era mais tradicional, agência brasileira, muito sólida, com uma reputação fantástica, mas precisando de uma cor brasileira, local, do charme criativo da W. Aí eu estava em Nova York, fui jantar com uns amigos meus da Macan, falei, olha, eu tenho uma ideia espetacular, mas vocês não teriam coragem de fazer. Eu falei, o que é? Eu falei, a gente pode fundir a W com a Macan. E eu não quero dinheiro, quero fazer uma fusão, pura e simplesmente. Tocando tudo por igual.
Só que tem que botar W Macan, o W na frente do nome de vocês. A Macan, naquele ano, estava prestes a fazer 75 anos de Brasil. Imagina a loucura que era fazer isso. Mas começou a se desenrolar, acabamos fazendo e fizemos a fusão no dia 1º de maio de 2010. Eu elegi o 1º de maio exatamente por ser dia do trabalho, por causa dessa simbologia. Apesar de que nesse dia a gente, na verdade, fez uma feijoada em São Paulo e no Rio, eu fui nas duas, para o pessoal do nosso escritório. De lá para cá, a W Macan, nesses 4 anos e pouco, tem cumprido tudo que a gente se propôs por manter uma ideologia que é a ideologia inicial. Então, a gente continua trabalhando só para a iniciativa privada, a gente não faz campanhas de candidatos políticos, eu nunca fiz na minha vida, nem de empresas do governo, por coerência. Na iniciativa privada, a gente é perfeccionista, a gente já deve terminar este ano como o 3º faturamento do Brasil, o que é muito para quem só faz iniciativa privada. Somos a primeira do Rio de Janeiro, uma das maiores no digital, mas o melhor disso é que a gente tem gente muito feliz. A minha filosofia na empresa é que todo mundo tenha consciência de que é melhor ser coautor de muita coisa importante do que autor solitário de algo medíocre. Eu bato muito na regra de que a empresa tem que estar excitada, que é melhor trabalhar sob tesão do que sob tensão. E por isso mesmo nossos resultados são maravilhosos, são sensacionais. Nos meus sócios norte-americanos, a gente é considerado a melhor agência do mundo. E bem possivelmente por isso até o pessoal do Clio resolveu que é um prêmio para velhinhos, mas eu sou o mais novo que já ganhou até hoje, é um conselho. Me fazer essa homenagem. Para terminar, uma outra coisa que eu posso dizer para vocês como um palpite, não é nenhum conselho, procurem sempre fazer empresas que sejam simples. Na W Brasil, com os meus sócios, a gente tinha uma tese que eu procuro manter ao máximo, que é o seguinte, por exemplo, tudo aquilo que não dá para a gente resolver em pé é porque não deve ser feito. Se tiver que fazer muita reunião para fazer, não faça porque não vai dar certo. Boa parte das reuniões, inclusive, servem única e exclusivamente para marcar uma próxima reunião. Então, aprender a pensar simples, a ser afetivo. É que nem e-mails com milhares de pessoas copiadas, é porque ninguém vai resolver nada. Outra coisa, de vez em quando alguém tem que decidir. Os ingleses dizem uma coisa muito boa. Eles dizem que o camelo foi um cavalo construído por um comitê. Reuniu-se um comitê para fazer um cavalo, mas tinha tanta gente dando palpite que saiu um camelo. E a última coisa do conceito de simples. É muito fácil perceber porque pensar simples é melhor. Se as pessoas não querem complicações na vida, é claro que elas não querem complicações nos negócios ou nas mensagens que recebem. A respeito disso, vou contar uma última historinha para finalizar. Vamos imaginar que são agora, pode ser 7 horas, um pouquinho mais agora, mas 7 horas e 30 minutos na cidade de Nova York, para onde a Flytour leva brilhantemente seus passageiros, vai inclusive me levar para a festa do Clio. E aí, são 7h30, estamos no bar do Hotel Sun Ridges, um dos elegantes hotéis da cidade, o Old King Cole, tido como o melhor bar de Nova York, e entra um homem com um terno impecável, mais ou menos 50 anos de idade, cabelos grisalhos azulados, cara de bilionário, encosta no balcão e pede um dry martini. Ele toda noite faz isso. Passa 2 minutos, entra uma mulher linda,
um tailleur da Jill Sanders, ela tem aproximadamente uns 35 anos, chique, bem vestida, cara de presidenta da Louis Vuitton. Ela encosta no mesmo balcão, quase do lado dele no bar, e pede também um dry martini. Eles nunca se viram antes. Ele olha para ela e diz, quer dormir comigo? Ela diz, na minha casa ou na sua? Ele fala, se é para começar a discutir, eu não quero mais. Bom, gente, obrigado aí pela atenção. E dentro da tese que estamos apenas começando, eu quero desejar a todos vocês que vivam mais de 100 anos e que o último anúncio que vocês leiam seja um que eu tenha acabado de escrever. Obrigado.